Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Sabadão, dia de jogo do Fogão, pois é, mal nos recuperamos das fortes emoções de quarta-feira e hoje estamos de volta agora no Brasileirão, claro, disputando a liderança do campeonato, né? Palmeiras vai jogar à tarde, então a gente vai dar aquela secada básica, né? Claro. E 9 da noite, nosso jogo com o Grêmio. Já vou falar sobre essa partida que vai ser lá no Mané Garrincha, né? O nome já atrai, né, boas energias. Galera, Libertadores, esse assunto que não sai da nossa cabeça, essas datas, né, agora confirmadas pela Conmebol, dias 23 e 30 de outubro, sempre às 9h30 da noite, né, o primeiro confronto, dia 23, no Newton, né, aquele jogo para a gente, mais uma vez, aí, dar um amasso, né, com todo respeito ao Peñarol, dar um amasso e fazer vantagem, né, abrir uma vantagem para o jogo de volta, que é sempre difícil, né, lá em Montevidéu, lá no Campeão del Siglo, né, o estádio do Peñarol. Até muito engraçado, ontem um amigo meu mandou uma mensagem dizendo que ele tem alguns conhecidos uruguaios, né, ele queria saber informação sobre ingressos e tal, mas não eram apenas torcedores do Peñarol, também tem um ou dois amigos dele que são torcedores do Nacional e que querem vir para o jogo para torcer para o Botafogo, naturalmente. E aí a gente, claro, lembra também não só dessa rivalidade Nacional e Peñarol, como também do Louco Abreu, né? Louco Abreu, que é cria do Nacional, né? Certamente vai ser falado isso aí até o dia 23 de outubro. Louco Abreu, mais do que nunca aí torcendo para o Fogão, né? E contra o Peñarol. Gente, o GE esclareceu, tá? A gente já tinha dado essa informação há algum tempo atrás, mas surgiu a dúvida aí sobre a escalação do Damian Soares, né? E está esclarecido pelo GE que o Damian Soares, ex-jogador do Botafogo e agora defende as cores preta e amarela do Peñarol, não enfrentará o Botafogo, né? Então não tem nem chance de, né, bater na madeira, nem chance de lei do ex, porque o Damian Soares, naquele imbróglio todo, né, o Botafogo manteve ele inscrito nas oitavas e aí por isso ele não pode, né, mudar de equipe, né, agora nessa reta final, o que é ótimo, né, porque a maneira que ele saiu não foi nada agradável, não foi nada ética. Então, o mínimo que poderia acontecer é isso, né? Só nos faltava, né, ter que ainda enfrentar o Damian Soares, né, El Zorro, né, nesses jogos. Então, não teremos esse confronto, tá? Falando ainda de Liberta, o Botafogo teve dois jogadores, acho até que poderia ter tido mais, né? Dois jogadores selecionados, né, pela Conmebol, seleção da semana Libertadores, foram eles o Gregory e o Thiago Almada. Para mim, o Thiago Almada, não só pelo gol, foi o grande destaque da partida da última quarta-feira lá no Morumbi. Falando em dois jogadores e em seleção, ontem também foi um dia histórico aí para o Botafogo, convocação do Dorival ali por volta de 1 da tarde, e a expectativa era com relação aí a alguns nomes, né? Mas se confirmou o Luiz Henrique novamente convocado, segunda convocação do Pantera, né, para a seleção brasileira, sinal de que o Dorival ficou satisfeito com o que ele fez aí nos jogos das eliminatórias, e também o Igor Jesus, esse pela primeira vez convocado, o nosso centroavante, o camisa 99, Igor Jesus. Então parabéns aí para o Igor, parabéns para o LH, né, estarem na lista aí do Brasil para enfrentar Peru e Chile, né, Chile e Peru, melhor dizendo. Enfim, então, e ainda teve um jogador lá do Lyon também convocado, né? Abner, né? Acho que é isso. Eu vi o Textor postando, né, sobre isso. Então, muito legal. O jornalista do Sport TV, né, hoje comentarista, na verdade, o Eric Faria, mas ele nunca perde ali o faro como jornalista, né? Ele comentou ontem no Sport TV que ainda em agosto, quando teve sorteio da Copa do Brasil, ele sentou ali do lado do Dorival, né, sempre tentando extrair alguma informação, né, como é que tá essa vida de técnico, e acabou que o assunto envolveu o Dorival falando que estava gostando muito, né, do atacante. Eu estou gostando muito desse atacante do Botafogo, né, e aí o Eric disse que na hora falou assim, o Luiz Henrique, né, e o Dorival disse, não, o Luiz Henrique também,
mas esse outro aí, o Igor Paixão, né? Ainda confundiu o nome, trocou com o Igor Paixão, que é o jogador brasileiro que joga lá no Feyenoord, né? Da Holanda. E aí o próprio Eric Faria, não, Igor Jesus, sim, Igor Jesus joga muita bola, tal. E àquela altura o Igor Jesus tinha feito apenas 7 jogos com a camisa do Botafogo e já estava então no radar do Dorival Júnior, né? Agora confirmado. Quem ficou de fora e que estava naquela chamada lista larga, né? Foi o John e o Alex Telles, né? E o que não impede deles serem chamados aí mais para frente, ou então se tiver algum corte, né, de algum jogador aí nessas posições de lateral e goleiro, quem sabe aí poderemos ainda ter mais jogadores. De qualquer forma, o Botafogo, né, a Selefogo, né, o Botafogo com 2 jogadores convocados, 2 atacantes, isso não acontecia desde 1995. E aí a galera supersticiosa, claro, vai lembrar que foi o ano do nosso último título brasileiro. Na ocasião, Donizete e Túlio foram convocados, eu lembro bem disso, né? E mais uma curiosidade, que o Pantera também era chamado, o Donizete, melhor dizendo, também era chamado de Pantera, né? Mais uma coincidência aí com o Luiz Henrique, né? Então, um centroavante e um Pantera, né? Coincidências com 95, mas vamos parar por aí, senão a gente entra naquele modo loucura, né? De ficar buscando ali fatos de coincidência, né? E essa convocação na época foi feita pelo saudoso Mário Jorge Lobo Zagallo para um amistoso entre Brasil e Argentina lá no Monumental de Nunes. O Brasil ganhou, gol do Donizete, e com isso quebrou um tabu que era de 19 anos, portanto há quase 2 décadas que o Brasil não ganhava dos hermanos jogando lá na Argentina. Ganhou essa partida no Monumental de Nunes. Então, assim, muitos fatores aí favoráveis, coisas boas, né? Fiquei muito feliz, achei que foi merecida aí a convocação, tanto a do Luiz Henrique, né? Que já era praticamente uma barbada, como a do Igor Jesus, e é uma forma também, valoriza os jogadores e também os companheiros, né? Os outros jogadores do Botafogo perceberem justamente que hoje o Botafogo é uma vitrine, né, para a seleção brasileira. Então, boa sorte aí para ambos, né? Tomara que o Brasil aí reencontre, tem tudo, né, para reencontrar o caminho das vitórias diante de adversários que estão caindo pelas tabelas, literalmente, né? O Brasil precisa fazer esses 6 pontos aqui imediatamente, né, nessa data FIFA aí que se aproxima, e depois ainda tem mais alguns jogos para fechar o ano e o Brasil se recuperar, né? Com o jogador do Botafogo temos sempre esperança, né? A gente sabe que a seleção brasileira é gloriosa, tricampeã do mundo, deve ir muito ao fogão. Então tomara aí que a gente volte aí o caminho das vitórias, né? É muito importante. O Igor Jesus também comentou numa gravação que ele fez para o Botafogo TV que há um tempo atrás ele estava jogando nos Emirados Árabes e teve o convite, né, teve a chance de se naturalizar por lá, defender a seleção dos Emirados Árabes Unidos, e recusou, né? Então valeu a pena essa recusa, né? Agora sendo brindado aí com o famoso sonho de criança, né? Ele falou nisso, né? O sonho que praticamente qualquer jogador começa a jogar bola, né? Um dia chegar à seleção brasileira. Pessoal, vamos lá. Botafogo chegou ontem em Brasília, um clima de euforia, muitos torcedores foram receber o time no hotel, no aeroporto, chegou até a ter um princípio de tumulto ali, de tanta gente, né, tietando os jogadores alvinegros, Almada, Barbosa, próprio Luiz Henrique, que viajou, né, havia expectativa talvez que ele fosse poupado, Luiz Henrique viajou com o time. Então, a galera toda sendo super, né? Arthur Jorge, super tietado. Então, a gente imagina que teremos aí, né? Um dos setores já está totalmente esgotado. Ainda tem 2 setores disponíveis para a torcida do Botafogo, além dos setores sul, né? Disponíveis para a torcida do Grêmio. A gente imagina que, assim como o jogo do primeiro turno, que foi também em campo neutro, né, em Cariacica, mas teve um amplo domínio da torcida do Botafogo, isso também deverá acontecer hoje à noite, 9 da noite, no Mané Garrincha, né? Muitos torcedores, eu mesmo conheço 2 ou 3
brasilienses, né, que são botafoguenses. Então, a torcida do Botafogo ali em Brasília, no Centro-Oeste, é muito grande, é muito forte, né? Tem explicações aí que a gente sabe, né, que vem da fundação de Brasília, né? Ainda mais na década de 60, né? Muita gente do Rio de Janeiro, até de outros estados, quando Brasília é fundada ali na década de 60, pegou esse auge do Botafogo, né? Botafogo bicampeão carioca, 61, 62, 67, 68, enfim, pegou esse auge, e aí uma geração de botafoguenses que se estabeleceu lá na capital federal. Então teve um pouco de tumulto, mas teve festa, enfim, a galera, né, curtindo aí o Botafogo, líder do Brasileirão, defendendo mais uma vez a liderança, e também semifinalista da Libertadores, né? Só relembrando, né, que esse jogo de hoje seria originalmente no Newton Santos. Houve aquele acordo com o Grêmio já no primeiro turno, devido às enchentes, né, à tragédia climática do Rio Grande do Sul. Então, o jogo do primeiro turno acabou sendo no Espírito Santo, e agora, então, o Botafogo também retribui, né, mais uma vez, um jogo em campo neutro, dessa vez lá em Brasília. Galera, falar aqui de um ex-jogador do Grêmio, né, que poderia até ter lei do ex, mas não vai ter, ficou no Rio de Janeiro, é o Cuiabano. O Cuiabano já está recuperado, ele teve uma lesão grau 2 na coxa, né, posterior de coxa. Vocês lembram ali, logo no início daquele jogo, o nosso 2-0 em cima do Fortaleza, algumas semanas atrás. Então o Cuiabano já está aí, ficou no Lonier para recuperar a forma física. Ele está curado, provavelmente a gente vai ter ele de volta aí, de repente, semana que vem, né? Então, só para a gente esclarecer isso aí em relação ao Cuiabano, né? E quem está de volta também, mais uma grande notícia, né? Rivalizando ali com a notícia da seleção brasileira, da convocação de 2 jogadores alvinegros, também quem está de volta é o Jacaré, o Raio, Júnior Santos, o pastor Júnior Santos, né? Relacionado, viajou com o time, acredita-se que ele não iniciará a partida, deve começar no banco e deve entrar no decorrer do jogo, né? Provavelmente no segundo tempo o Arthur Jorge deve, claro que dependendo como é que está o andamento do jogo, né, deve lançar o nosso Jacaré. Excelente notícia, lembrando que o Júnior Santos se lesionou, né, foi uma lesão até relativamente grave, né, na tíbia, né, passou por cirurgia e está voltando aí antes do prazo estipulado, que seria apenas em outubro, né? A expectativa era de um retorno só lá em meados de outubro, e estamos aí ainda em setembro, no finalzinho de setembro, e o Júnior Santos já podendo entrar em campo. Grande notícia mesmo, muito feliz aí, né? O trabalho, a dedicação e também, claro, o aspecto, a força física do Júnior Santos sendo fundamentais aí para esse retorno dele, né? Galera, então vamos falar do jogo, né? 21 horas, o árbitro é da casa, é lá de Brasília, né? E o Grêmio tem alguns problemas, né? O Grêmio que na terça-feira, se não me engano, perdeu para o Criciúma, né? Um resultado até surpreendente, perdeu em casa, jogando lá na Arena do Grêmio, e também ficou com alguns desfalques, estão suspensos pelo STJD. O Renato Gaúcho, o técnico Renato Gaúcho, né, que viajou para Brasília para acompanhar o time, mas não poderá estar na beira de campo. Vai ser o Marcelo Salles que vai estar na beira do campo. E o outro desfalque também, outro velho conhecido do torcedor alvinegro, o Diego Costa, né? Diego Costa, que atuou no Botafogo ano passado, também está suspenso. Um outro desfalque importante também do Grêmio é o Soteldo. O Soteldo está recuperando a forma física, ficou em Porto Alegre, né? E na contramão disso, o Kahneman está de volta, reforçando a zaga do tricolor gaúcho. O Grêmio aí tentando se recuperar na competição, né? Mas não será hoje. Temos fé que isso não vai acontecer hoje, né, para o Botafogo. Lembrando que o jogo do primeiro turno foi um jogo encardido, né? Foi um jogo difícil, aquela partida lá em Cariacica, que inclusive teve lei do ex, né? Teve o Cuiabano marcando o primeiro gol daquele jogo. Então vamos lá, antes de eu falar o provável time do Botafogo, pendurados, tá? O Botafogo não tem nenhum jogador suspenso para o jogo de logo mais, mas tem muitos pendurados,
E lembrando que depois do jogo de hoje com o Grêmio, o Botafogo volta a atuar no próximo sábado, lá na Liga Arena, né, antiga Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. Então, se algum desses jogadores aqui tomar o amarelo, naturalmente vai ficar de fora do jogo com o Furacão, tá? Então, pendurados com 2 cartões amarelos, goleiro John, lateral Marçal, o Alain, Tietê, Oscar Romero e o próprio Júnior Santos, né? Estão há muitas rodadas aí pendurado, enfim, estava sem atuar. Então, qualquer um desses jogadores aí, se tomar o terceiro amarelo, fica de fora do jogo lá de Curitiba, tá? Transmissão do Sport TV hoje à noite, transmissão do Premier, transmissão de gala do Sport TV 4K, né? Narração do Jader Rocha, comentários do Paulo Nunes e da Ana Thaís Matos, tá? Então vamos ao provável time que o Arthur Jorge deve mandar a campo e que é praticamente o time titular, exceto ali o Luiz Henrique, que deve ser poupado, tá? Então vamos lá. John no gol, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Thiago Almada, Matheus Martins, Igor Jesus e Savarino. Então o Matheus Martins é a aposta aí para substituir o Pantera, o Luiz Henrique, né, que também deve ficar no banco ali sendo poupado. Teve aqueles problemas que até deixaram ele, né, no hospital lá em São Paulo, no pós-jogo contra o tricolor do Morumbi. Então o Luiz Henrique vai ser poupado a princípio, talvez nem entre no jogo, mas enfim, se viajou, há sempre chance de entrar. Então, muita expectativa para esse jogo de hoje. O Botafogo, mais uma vez, tem que encarar com seriedade a partida, independente do que for o resultado do Palmeiras, né? O Botafogo tem que entrar em campo visando os 3 pontos. Somos superiores ao Grêmio, o Grêmio não vive boa fase, mas, como eu disse, já no primeiro turno o Grêmio já não vivia boa fase, vinha dos problemas todos lá das enchentes e ainda assim fez um jogo difícil. O Botafogo teve dificuldades, né, para fazer o 2-1 no primeiro turno. Então, que o Botafogo tenha isso em mente, que a festa toda, a euforia da torcida fica na arquibancada, que os jogadores façam uma grande partida para a gente seguir firme aí na ponta do Brasileirão. Galera, nunca pedi nada para vocês, mentira, sempre peço, deixa o like, faça o seu comentário, qual é o seu palpite para o jogo de hoje, qual o placar, né? Hoje eu não vou me arriscar não, olha, eu venho acertando aí os placares. Claro que a minha aposta é uma vitória do Botafogo, né? Então, deixa eu ver, vou arriscar aqui, vou botar a vitória do Botafogo, 2-0, gols de Almada, que agora vive uma fase artilheira, e também do Matheus Martins. Então, Matheus Martins e Almada farão os gols logo mais. Palpitão aqui. Comenta aí embaixo o seu palpite para o jogo de hoje. Se inscreva no canal se você não é inscrito, né? Ajuda demais. E se você quiser ajudar também de outra forma, agora a gente tem o Pix, estamos com o Pix agora, galera. Canal Botafogo Digital, @gmail.com é o nosso Pix, dá aquela moral, ajuda demais, até para poder, né, o canal continuar crescendo. Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima!